boa noite a todos. Que a paz e a luz desse nosso Mestre Jesus possa nos envolver nessa noite. Família, né? A doutrina espírita, há muitos anos, ela tem colocado a importância da família não só na vida de cada um de nós, mas como na evolução do próprio mundo. Porque a evolução é feita o quê? Através de nós mesmos. Conforme evoluímos, progredimos, nós ajudamos a sociedade a evoluir também. Essa imagem que eu achei bem interessante até, né? Mostra, né, a figura de José, Maria e Jesus quando adolescente. Foi criada, né, não se tem muitas notícias sobre a adolescência de Jesus, né? Mas fica uma imagem singela para a gente começar. Porque família, né, ontem e hoje, ela teve sempre uma preponderância muito grande na vida de todos. Mesmo entre selvagens no passado longínquo, nós vimos que sempre havia a questão familiar. Cada um chamava de um jeito ou de outro, mas havia esse clã, havia essas pessoas reunidas em família. Nos dias atuais, a gente vê um problema muito sério relacionado à família. E que faz parte até do progresso da humanidade, onde tudo é questionado. Mas, se nós olhar a história da sociedade humana, nós veremos que ela parte de um ponto e ela não cresce até um ponto de equilíbrio. Ela dá saltos gigantescos para um ponto de desequilíbrio para depois, então, retornar. Toda a história da humanidade tem esse padrão que funciona. Ah, porque Deus não soube fazer as coisas direito. Não, é questão nossa mesmo. E a família não deixa de ser diferente. A gente tem visto na nossa sociedade hoje muitos questionamentos quanto à família. Da importância, da necessidade da família. Muitos interesses, inclusive econômicos. Por quê? Porque a família, ela traz uma estrutura para o ser. Um ponto de referência para que a sua mente trabalhe as concepções que a vida vai trazendo. Mas qual o melhor cliente para a mídia do que aquele que não tem essa estrutura? Que não tem esse ponto de vista sobre as coisas para poder raciocinar sobre o que está acontecendo. E assim a gente vê, infelizmente, não é toda a mídia, muita mídia séria no mundo, mas normalmente é aquela história, os maus, né, gritam mais forte. Os bons são tímidos. E isso faz com que as famílias, de uma maneira geral, tenham se desestruturado com o passar do tempo. Os pais, muitas vezes, por questões materiais, acabam querendo empurrar para a escola o ensino que eles deveriam passar para os seus filhos. Então a ideia hoje é justamente a gente fazer uma rápida passagem pelas transformações da família, né? E para que a gente possa entender que existe uma coisa fundamental, que pode passar séculos, gerações, milhares de anos, e isso não modificará. Mas primeiro vamos começar a ver uma rápida história da família. E não vamos à época de Jesus. Vamos alguns anos atrás, 50, 60, 100 anos atrás. Como que eram as famílias, né, antigamente? Nós vemos nessa imagem, né, que eu peguei na internet, né, logicamente. Vejam a escadinha, né? Devia ser um por ano, mais ou menos. Na minha contagem, deu 14 filhos. E pela cara do pai ali, ela deve ter falado para ele um pouquinho antes da foto, estou grávida. Porque ele está olhando para ela com uma cara de assustado, gente.
Vem o 15º aí. Oi? Tudo bem. Mas era grande a família. Ainda bem que tem um anjo protetor, né, que orienta a gente. Nós temos que desenvolver telepatia. Mas independente, 14 e 15, né? Era a constituição familiar da época. Eu, né, quando vi essa foto, eu lembrei do meu avô, parte de mãe, né? E daí eu fui fazer meus cálculos, esses, acho, não tenho certeza, porque é muito tempo que eu não tinha contato, mas o meu avô se superou. O meu avô, na toda a sua simplicidade, na sua candura, ele teve no total, com as duas esposas, 26. Impressionante, né? Eu sei que eu tinha 15 anos e eu estava indo visitar o meu tio que tinha acabado de nascer no hospital. E as pessoas achavam que eu estava brincando, né? Mas era a realidade. Mas essa era a questão familiar antigamente, né? Vamos dar um salto, então, como que estamos hoje? Temos umas famílias básicas, né? Com 2 filhos, quando tem 2, às vezes no máximo 1, às vezes nenhum, com seus pets. Às vezes, os animaizinhos, nossos irmãozinhos, eles substituem até os filhos na vida do casal. Isso aí já demonstra uma questão conceitual do que as pessoas andam pensando. Eu lembro uma história com um amigo meu, na época, eu era mais contundente em minhas colocações às vezes, né? E um colega meu de trabalho que veio para cá, nós fomos almoçar, e nós falando sobre família, eu e um outro colega, e falando de filhos e coisa e tal, e ele falou, eu não tenho filho, eu e minha esposa não queremos nem ter. Daí nós começamos, né, a tentar, olha, tudo bem, é difícil tudo, mas é bom, tem as coisas boas superam as coisas ruins, né? E ele me fala assim, né, ele falou assim, se for para ter um filho, vamos adotar um cachorro. Daí ficou os dois meio choque, né? Porque a gente não esperava uma resposta daquelas. E aí veio aquela coisa que eu deveria ter segurado e não segurei. Né? Que eu falei para ele, ainda bem que teu pai e tua mãe não pensaram da mesma maneira, né? Bom, ele baixou a cabeça, continuou comendo, vermelho, parecia uma pimenta, mas com certeza não gostou muito. Mas são conceitos realmente que muitos casais estão tendo. Respeita-se, com toda certeza. Mas precisa ver o porquê. Porque existe, por exemplo, casais de missionários que não tiveram filhos. O próprio Kardec e a Amélie, né, que fizeram um trabalho grandioso desde a educação na França da época e no desenvolvimento da doutrina espírita, eles não tiveram filhos. Mas por quê? Porque eles tinham uma missão que não teriam como realmente ter condições de ter uma família com filhos, porque a gente sabe que tem sacrifícios, tem dificuldades e algumas coisas que às vezes você não consegue então desenvolver um trabalho missionário, por exemplo, quando você tem essa responsabilidade. Muito bem. A doutrina espírita nos fala, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que nós temos 2 tipos de família. Laços espirituais. Qual é a característica desses laços espirituais? A característica é que são todas aquelas pessoas com as quais nós convivemos durante as nossas reencarnações. Então é um tipo de família que está sempre crescendo. E a base dela é o amor, a vibração. Isso faz com que essas pessoas estejam sempre em contato. Não vamos imaginar como nós aqui, mas com ligações mentais, né, e sempre se lembram um do outro, estão sempre em congraçamento pelo amor que tem entre si. A outra família que eles nos colocam por laços sanguíneos. Laços sanguíneos, né, é o que nós temos aqui. O
pai, a mãe, os filhos, são ligados, como se diz, pelos laços de sangue. A gente sabe na doutrina espírita que não é o sangue que determina as questões dos sentimentos, não é o sangue que determina a personalidade e nem sequer o status de cada um, né? Tudo depende de cada ser. Mas essa família, para não nos ficarmos muito apegados a esse tema, ela é programada. Quando nós fazemos a nossa programação reencarnatória, nós definimos nessa programação reencarnatória em que família nós vamos renascer, em que condições, quem serão nossos pais, quem serão nossos irmãos e daí por diante. Então há uma programação do agrupamento familiar aonde nós iremos renascer. Inclusive, às vezes, nós convivemos em outro agrupamento familiar para aprender com eles, ou para ensinar, ou para se reajustar com alguém. Mas, via de regra, nós estamos sempre reencarnando no mesmo grupamento familiar. Varia conforme a necessidade de cada um. E esse sistema familiar, que é antigo, né, como eu já falei, ele começou na época como sistema patriarcal. E até hoje, né, existe uma dificuldade por parte dos homens de aceitar essas mudanças que houve, né? Às vezes, numa família, a matriarca é que comanda, né? Diz as más línguas que é a mulher que manda no final das contas, né? E a gente só pensa que manda, mas eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas o fato é que esse sistema patriarcal é um sistema que hoje já se transformou também, né, em que os dois têm que conversar, os dois têm que decidir sobre as coisas, sobre a educação dos filhos, mas com certeza a gente tem visto, pelas notícias e vários acontecimentos que a gente vê acontecer, que não é muito fácil, né, para a mentalidade masculina. O machismo ele é ainda muito dominante na nossa sociedade. E aí nós temos então, né, essa família, né, aí com tios, primos, etc. e tal, e que vão se consorciando, casando, né, com outros, se juntando, e vai formando então esse agrupamento familiar. E temos também, né, mais atualmente, as que são chamadas de novas famílias. Essa imagem aqui, né, colocamos com Jesus no centro, justamente porque há muito questionamento, se discute muito a questão das novas famílias. Mas cabe a nós, né, assim como Jesus ama a todos indistintamente, cabe a nós, concordando ou não, respeitarmos e amarmos. Isso é o que importa. Mas essa é a realidade da nossa sociedade hoje. Agora, entrando no livro dos Espíritos, né, a questão 695, ele nos pergunta, será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de dois seres? E a resposta deles é um progresso na marcha da humanidade. Na questão 696, que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Vejam como é contundente essa colocação dos espíritos e que demonstra a importância do agrupamento familiar, né? Um progresso, essa união, vamos falar casamento, união permanente, porque casamento não é questão de ter um papel passado, nem nada. É a questão da união entre as pessoas. É um progresso na marcha da humanidade. Seria a regressão à vida dos animais se fosse abolido. Veja a importância que eles dão a esse casamento, né, a essa união de dois seres, e que é muito combatido hoje em dia, né? E na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, o egoísmo ele se tornaria mais forte. Por quê? Porque a família, se nós pararmos para analisar, aqueles que já tiveram filhos,
aqueles que vão ter, a família, ela trabalha muito o nosso egoísmo. Por quê? Porque nós nos dedicamos aos nossos filhos. Nós abrimos mãos de muitas coisas pelos nossos filhos. E os filhos também, posteriormente, né, eles abrem mãos pelos pais para cuidá-los na sua velhice, quando esses não têm mais condição de se manterem sozinhos, de se locomoverem. Às vezes eu vejo lá no SUS, né, as pessoas acompanhando os pais velhinhos, tudo, eu acho a coisa mais linda, sabe? Porque a gente vê tanto abandono, vê tantas coisas acontecer hoje, e quando eu vejo uma cena dessas, eu realmente acho extremamente lindo daquela pessoa estar acompanhando o seu pai e a sua mãe que não tem necessidade. Logicamente, quem que não gostaria, né, até desencarnar, de ser livre, de não precisar depender de ninguém? Mas tudo depende de cada um. Então, essas questões de abrir mão de algumas coisas para os nossos filhos, pelos nossos pais, isso trabalha o nosso egoísmo. Porque o egoísta, ele não abre mão. A pessoa que é extremamente egoísta, ela não abre mão daquilo que ela deseja. Então veja a importância da família, por quê? Porque nós temos na nossa sociedade ainda, pegando agora a sociedade como um todo, porque tem pessoas que passam fome, pessoas que passam sede, passam dificuldades diversas, doenças, e que na realidade, por estudos que já foram feitos, simplesmente se aquilo que sobra nos países mais ricos seria suficiente para alimentar as pessoas no mundo. Teria água para todos, se fosse bem conservado, né? A gente vê pessoas por aí, às vezes está uma seca, e as pessoas lavando calçada com água limpa, lavando o carro com água limpa. Isso é uma questão egoísta nossa. Por quê? Porque nós não estamos pensando no todo. E assim acontece em todo o planeta Terra. Esse egoísmo reinante. Muitos medicamentos não são desenvolvidos para certas doenças em países pobres. Por quê? Porque na realidade não dá lucro. Então, esse egoísmo existente no mundo faz com que haja esse sofrimento. Ah, mas não é questão do que o espírito tem que passar? Tudo bem, a gente compreende, existe a questão espiritual de cada um. Mas não quer dizer que não seja um ato errado nosso. Nós somos egoístas nessas questões. Na 697, nos fala sobre a questão do divórcio, né? Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento. É uma lei humana muito contrária à da natureza. Moisés, né, falou essa frase para o pessoal na época, e Jesus, em Mateus, está contando às pessoas na época, que foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Despedisseis, na realidade, era devolver para a família dela. Por que isso acontecia na época? Acontecia que as pessoas só podiam ter uma esposa, e de repente ele se engraçava por outra, mais jovem, mais bonita, e a esposa dele sofria um acidente. Coitada, morria, envenenamento, desaparecia no deserto. Então Moisés, sabendo o que estava acontecendo, ele permitiu então que essa pessoa devolvesse a sua mulher para a sua família, para que elas não fossem mortas pelos seus companheiros. Por isso que Jesus fala, por causa da dureza dos vossos corações. Agora, a questão de divórcio, meus irmãos, é uma lei humana por quê? Porque na realidade ela só está regularizando, o divórcio em si só está regularizando civilmente aquilo que já está separado
emocionalmente. Quando as pessoas realmente se separam, é porque emocionalmente, os sentimentos, isso já está separado. Até na natureza dos animais, existem animais que eles têm apenas um parceiro durante sua vida inteira. Mas na nossa sociedade hoje, se colocou essa questão do divórcio como uma coisa corriqueira. Ah, não dá certo, separa. É assim que a gente vê muitos jovens hoje fazendo. Não dá certo, separa. Como se não tivesse ideia ou noção do que realmente envolve um relacionamento. Um relacionamento, ele envolve muita coisa em termos de sentimento, de emoções e até de progresso da própria pessoa como ser. Ah, não deu certo, separa. E isso vem da onde? Vem muito, infelizmente, de pessoas famosas que têm aquela história. Casa, 2, 3 meses depois separa, quando não dá uma semana. O porquê eles separam, não sei. Não sabemos. Mas o fato é que essas pessoas acabam se casando e separando. E todo mundo acha que é assim, não deu certo, pega e separa. Mas existe realmente uma questão muito séria no relacionamento. Às vezes a gente, em casa, né, discute com os filhos a questão do ficar, né? É uma coisa difícil para nós, que somos jovens há mais tempo, aceitar essas questões como são os relacionamentos hoje. Mas só o tempo, né, vai fazer com que cada um realmente compreenda o que é uma relação. Mas o fato é que a questão da separação em si, ela não deve ser uma coisa fútil. Porque as pessoas vão falar, mas a doutrina espírita aceita o divórcio. Realmente, a doutrina espírita aceita. Mas não é assim a coisa, casa separa, se não deu certo, já separa. Nós devemos tentar até o limite de nossas forças. Daquele relacionamento que nós estamos tendo. Divaldo Franco, né, com certeza todos conhecem, ele fala que o divórcio é necessário por essa mesma dureza dos nossos corações, né? Porque ninguém vem essa vida, isso é importante a gente ter essa ideia aí que a doutrina espírita nos coloca, ninguém vem essa vida para apanhar. Ninguém vem essa vida para ser bandido, para matar, para roubar. Os diversos tipos de roubo. Seja os roubos de colarinho branco, seja aqueles assaltos, né, os roubos de objetos. Mas ninguém vem a essa vida para ser bandido. Então, a gente já vê que ninguém vem a essa vida para ficar apanhando. Não, você vai para lá agora, mas você vai ficar apanhando para... Não é assim. Então a doutrina ela concorda que haja essa separação quando a continuidade desse relacionamento vai levar a uma situação muito pior do que está. Por exemplo, quando um dos cônjuges resolve matar o outro para ter a sua liberdade. Então, o que é preferível nisso? Ele não vem aqui programado para matar aquela pessoa. É preferível, então, que os dois se separem do que continuem juntos e vão criar problemas maiores para as próximas reencarnações. Agora, o ponto em que a gente, realmente agora é a hora de separar ou não, isso depende, é o limite de cada um. É individual de cada pessoa. Só não podemos ter essa questão fútil de separar a qualquer coisinha. A gente vê o pessoal da área jurídica conta, né, a famosa questão que separaram por causa da pasta de dente, que um apertava no meio, o outro apertava embaixo.
um casal de velhinhos que separou, eles estavam casados há 50 anos, e separaram porque a velhinha, de repente, descobriu que o marido roncava. Então, são coisas, né, gente, que a gente olha assim, um casal tão longínquo assim de relacionamento, é porque às vezes tem muita água nessa represa, né? E o ronco foi só o transbordamento. A questão da pasta de dente também. Não é por causa da pasta de dente em si, né? Mas, então existe a questão do relacionamento, ele é bastante complexo, por quê? Porque nós somos ainda criaturas complexas. E como é que é a questão da paternidade, né? O que a doutrina nos fala sobre paternidade? Pode-se considerar a paternidade como uma missão? É sem contradita, uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande e que obriga, mais do que o homem pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Então, vejam, quando a gente assume no nosso projeto, a gente assume de criar nossos irmãos, porque a gente precisa lembrar disso, que aquele ser que está hoje como nosso filho, perante Deus, ele é nosso irmão. Os dois são espíritos. Eu e meus filhos, nós somos espíritos irmãos, mas que temos um papel nessa vida de pai e de filhos. Mas são nossos irmãos. Então nós assumimos a responsabilidade de orientá-los nessa vida. E nós teremos responsabilidade sobre isso? Com certeza. Quantas pessoas que a gente vê, né, que abandonam seus filhos, às vezes larga a mãe com 3, 4 filhos, para viver a sua vida, porque encontrou o amor da sua vida, né? Normalmente o amor da vida é 20, 30 anos mais nova. E é muito comum a gente ver, essa pessoa vai responder por aquilo. Porque ninguém vem aqui também programado para abandonar o outro. Mas somos nós que temos que nos vingar disso? Não. A justiça divina, ela é perfeita. E cada um vai responder no seu tempo. E o interessante na questão 583, são responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Eu deixei só essa parte da resposta. Não. Por que não? Se eu dei tudo aquilo que eu podia dar ao meu filho, mesmo assim, ele resolveu seguir um caminho errado, é uma responsabilidade dele. Porque nós temos que lembrar que o nosso filho, ele não é nenhum anjinho. Ele não é uma criança que nasceu nessa vida agora 0 quilômetro. Ele é um espírito muito rodado. Às vezes, ele tem uma idade até maior do que a nossa, espiritualmente. Vamos dizer aqui, só na fase hominal, nós podemos ter 10, 15, 20 mil anos. Só na fase hominal. E estamos nesse processo de evolução. Então, esse nosso filho, nosso irmão, perante a eternidade, ele traz consigo uma bagagem. Ele traz consigo uma bagagem aonde ele tem as suas imperfeições e as suas virtudes. São os débitos e créditos da contabilidade, né, senhor Linda? Os débitos e créditos da contabilidade, né? Ele traz nessa bagagem e ele, depois do processo educativo que ele recebe, porque nós temos uma fase que é extremamente importante para a educação de um filho, que é até aproximadamente 7 anos. Por quê? Porque o processo de reencarnação, ao contrário do que muitos pensam, ele não acontece no momento em que aquele ser vem ao mundo. O processo da reencarnação, ele está acontecendo desde o ventre até mais ou menos 7 anos. Aonde o corpo espiritual,
ele vai se acoplando ao corpo físico, célula a célula. E o importante dizer também que é o corpo espiritual que molda esse corpo físico. Então a reencarnação é até esse período, mais ou menos. Mas é a fase em que as nossas tendências estão adormecidas. Mas a gente demonstra essas tendências. E aí cabe aos pais estarem atentos, de não terem aquela ideia infantil, isso é coisa de criança. Cuidado, não é coisa de criança. Se uma criança repete determinado ato continuamente, temos que ter ali, esse é um ponto que nós temos que ficar atento em nossos filhos. Então, até essa fase, eles estão mais moldáveis para receberem a nossa educação. Dos 7 anos até a adolescência, é um período em que começa a despertar aquela bagagem que ele traz da sua vida, ele começa a comparar com os ensinamentos que nós demos para eles, e principalmente com os nossos exemplos. E quando chega na adolescência, tem uma nova personalidade aquele ser. Ele já é um ser com uma personalidade, mesmo que imatura, mas é um ser já formado em termos de personalidade. Então, quando as pessoas falam, não, mas quando ele chegar na adolescência eu vou educar ele. Não vai. Não se educa mais a partir dessa fase. Não se consegue. Pode até tentar, mas não se consegue. Às vezes a pessoa, como diz no popular, é abençoado que vem ali um espírito quase de luz, né, e que ele veio para ensinar e puxar aquela família para frente. Mas a grande maioria não tem como começar a educar, porque já é um ser formado. E aí começa aquelas questões dos conflitos de gerações, como é chamado. Mas por que vem esse conflito? Primeiro que você tem um novo ser, em termos de personalidade, a psique formada, a nova psique dele. Somado a isso, você tem uma turbulência hormonal, que todo jovem, quando entra na adolescência, passa por essas turbulências, né? São hormônios e hormônios, as modificações corporais, e tudo isso gera muita dificuldade de compreensão por parte do jovem. Mas esse jovem também, ele precisa se encontrar no seu meio familiar. Ele precisa desenvolver o seu lugar, o seu cantinho. E não estou falando na questão física. Porque como que a criança, né, via os pais até essa idade, até chegar na adolescência? Via como os heróis. Meu pai herói, minha mãe herói, um mais, outro menos, mas eles tinham aquela visão dos pais como heróis. Mas esse pai e essa mãe eram tão grandes que eu não tenho espaço para mim aqui. Então, por um instinto de sobrevivência, ele começa a desconstruir esses heróis. E aí começam os conflitos. Tudo isso, a doutrina espírita já coloca há muito tempo, e a psicologia já trabalha isso. Há uma desconstrução dos pais, para que ele possa encontrar seu lugar. Então, soma-se isso, a dificuldade dos pais de compreenderem essa situação. Porque daí a gente quer ser pai e mãe, né, botar embaixo da asa, o filho está lá com 40 anos, né, e estamos lá com o braço lá tentando fazer com que o filho nos obedeça, que ele ouça o que nós estamos falando e siga aquilo que a gente está falando. E se ele não fizer aquilo que a gente está falando, nós ficamos magoados. Então, essa dificuldade de compreender essas questões é que gera tanto conflito, né, entre pais e filhos. E esses conflitos, dependendo desse ser reencarnante, do nível de evolução desse ser, vai fazer com que ele seja um problema ou não na sociedade.
Mas a sociedade atual, falando nela, né, nós temos uma questão também da qualidade dessa convivência. Veja o que nos fala quando Jesus está em Lucas, capítulo 10, Jesus foi à casa de Lázaro para jantar lá, e Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E Marta estava preocupada, né, em cuidar da casa. É lógico, todos nós temos essa preocupação. Mas a hora que Jesus chegou, Maria foi lá, sentou ao lado do mestre e ficou ouvindo os ensinamentos e as histórias que Jesus contava. Marta ficou se dedicando, preocupada da casa estar limpa, preocupada, né, se Jesus ia gostar da casa dela e como ela era trabalhadora. E daí ela chega para Jesus e fala, tipo assim, olha, Jesus, pede para Maria me ajudar, porque ela não está me ajudando nas coisas. Aí Jesus olha para ela e fala, Marta, Marta, tu te afamas, quer dizer, tu te apressas, e perturbas a cuidar de muitas coisas. Entretanto, uma só é necessária. Maria escolheu a parte melhor, que não lhe será tirada. Jesus está dizendo, olha o que eu estou trazendo para vocês aqui. Olha os ensinamentos, né, que eu estou trazendo. Se a casa vai ficar limpa ou não vai, se vai ter louça para lavar no outro dia, deixa para outro dia. Aproveita que eu estou aqui trazendo esse ensinamento para vocês. E assim é a questão hoje que a gente vê que as pessoas estão muito preocupadas com a parte material e pouco preocupadas com a convivência. E a gente viu nessa época agora da pandemia a dificuldade que muitos pais tiveram na convivência com os filhos. Eu não saberia dizer se numa cidade como a nossa, mais pequena, se haveria tanto problema assim. Mas muitos pais, principalmente em cidades grandes, eles estavam implorando para que os filhos voltassem para a aula, mesmo correndo riscos seríssimos de contaminação. Porque eles não conseguiam lidar com aquele filho que eles viam. Normalmente, só na hora de dormir, dava boa noite e o filho já ia dormir. Para eles estava bom. Eu comprava um brinquedo, eu comprava não sei o quê, dava tudo o que ele queria, e eles achavam que estavam abafando como pais. Só que não é essa a realidade. Toda vez que havia uma reclamação da criança no colégio, essas professoras incompetentes, essa diretoria dessa escola não sabe nada, porque o meu filho é um anjinho. E eles viram que aquele filho não era tão anjinho assim. E mesmo no relacionamento entre o casal. Porque esse casal vivia para trabalhar e simplesmente não havia tempo para terem a convivência relacional que é importante entre um casal. E no momento em que os dois estiveram dentro de casa e foram obrigados a conviver, o número de divórcios aumentou muito. Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós precisamos ter qualidade na convivência. É importante ter tempo? É importante também termos tempo. Não podemos viver só para as questões materiais. Até porque isso é importante para nós. Nós temos que desenvolver esse nosso lado espiritual. Mas nós precisamos pensar muito bem na questão do nosso relacionamento, na questão desses filhos que nós temos como nossos irmãos, pelos quais nós somos responsáveis na sua criação e na sua formação. Veja o que nos diz o espírito Adolfo Bezerra de Menezes, no livro A Família Espírita, na psicografia da Ivone Pereira. Nem o mestre, nem o adepto conseguirão cultivar no coração da infância os valores da moral evangélica
se os pais, por sua vez, não edificarem no próprio lar o templo feliz do ensinamento, que tenderá a florescer e frutecer para a eternidade. Os valores da moral evangélica. Não é porque você vai para a igreja, você vai para o centro, não é essa a questão. É importante também ter a religião. Mas assim, de passar as virtudes, a nossa moralidade, que muitas vezes nós precisamos ainda desenvolver. A evangelização, por exemplo, na casa espírita, ela hoje tem, né, desde nenê. As crianças espíritas, elas são evangelizadas desde nenê e vão até a juventude, né? E nós temos aqui jovens, né? A Fernanda que apresentou aqui, né? Costumava vê-la correndo por aí, arteando, e agora está aí trabalhando na casa. Como outros, né? Que a gente vê que vão cuidar um pouco da sua vida, tem as suas coisas a fazer, mas vem trabalhar, vem fazer acontecer. Por quê? Porque seus filhos também eles têm que ter a sua formação, e essa formação ela é extremamente importante. Dar religiosidade para o filho é uma coisa, mas dar moralidade evangélica, que é os ensinamentos do Cristo, isso não é coisa para um ano de estudo, no estudo na religião que eu frequento. É preciso muito tempo, realmente, para trabalhar o íntimo de cada um. E isso vale para nós também. Porque nós temos aqui junto, né, aos sábados, que nós vamos voltar agora no próximo ano, né, a partir de fevereiro, com a evangelização e também com o estudo da família. Por que o estudo da família? Não é porque os pais têm que ficar... Não, porque os pais precisam ser evangelizados também. Todos nós precisamos nos reevangelizar. Por quê? Porque nós precisamos ter a competência de dar esses ensinamentos para os nossos filhos. E muitas vezes o filho sai daqui animado porque ele aprendeu sobre Jesus e chega, só que daí o pai e a mãe só vêm pegar ou largar. Às vezes é o que eles podem fazer, não estamos julgando. Mas às vezes chega em casa, o pai e a mãe falam, não dá bola, isso aí é besteira, né? Só está lá mesmo para marcar o ponto, né, de que está levando numa religião. E esse filho desanima também. Então é necessário que nós trabalhemos o nosso ser para que nós nos desenvolvamos e nós tenhamos uma bagagem para passar para os nossos filhos. Ninguém pode dar o que não tem. Muitas vezes as pessoas falam, pô, mas aquela pessoa, olha que pai, que mãe ruim, olha só que tipo de ensinamento que deram para o seu filho. É difícil julgar, gente. Porque será que aquela pessoa não deu tudo o que podia? Lembra do slide anterior? Né? Se o pai deu tudo o que podia, mas mesmo assim o filho foi para um caminho errado, a responsabilidade é dele, não é dos pais. Então, muitas vezes o pai e a mãe, realmente, eles estão acomodados naquela questão religiosa, tradicional, que é só mandar o filho para fazer o curso lá 1 ano, 2, dependendo da religião, e ele está formado naquela religião. Mas o pai e a mãe raramente vão ao templo de adoração. E principalmente, dificilmente, eles seguem os ensinamentos do Cristo. Os ensinamentos do Cristo, gente, é fácil. É fácil, mas como é difícil. Parece uma contradição, mas não, os ensinamentos do Cristo são fáceis de entender. No momento, principalmente, que a gente põe a lupa da doutrina espírita, a gente compreende, porque a doutrina é a chave para compreender o Evangelho do Cristo.
E no momento em que a gente compreende o Evangelho do Cristo, o mundo se abre para nós. Mas por que é difícil? Porque nós somos renitentes. Porque nós ainda estamos aqui nessa fase de transformação, porque nós ainda estamos nesse mundo? Porque nós reprovamos. A nossa moralidade não foi suficiente para alçarmos coisa melhor nas nossas vidas. Já andamos muito, mas ainda temos um caminho para andar. Só que nós somos aqueles filhos rebeldes, que infelizmente precisam passar pelas dificuldades para que possamos então realmente melhorarmos, entendermos e compreendermos a grandeza de Deus, nosso Pai. Compreendermos esses ensinamentos que Deus, através de Jesus, veio trazer para todos nós. E Jesus, Ele está ao nosso lado, quer vejamos ou não. Ele jamais nos abandonou. Ele continua ao nosso lado. Por quê? Porque Ele é o bom pastor. Ele é aquele que Ele deixa 99 ovelhas para procurar uma ovelha desgarrada. Esse é o Mestre. Esse é o nosso irmão, nosso amigo maior, Jesus. Mas nós temos que estar disponíveis para aprender também. Porque a grande dificuldade que nós temos é deixarmos de lado as questões materiais que nós tanto nos agarramos. Então eu vou dar minha casa, meu carro. Não, não é isso. Mas é a gente não viver para acumular. Podemos, com o nosso trabalho honesto, adquirir a nossa casa, nosso carro, ter um conforto, com toda certeza. Mas nós termos posses, nós termos um bom padrão de vida, não é simplesmente porque nós somos espíritos maravilhosos. Talvez nessa vida nós tenhamos, e se não fizermos bom uso dessas posses, dessas posições que nós temos na sociedade terrena, como que vai ser a próxima vida? A próxima vida ela vai trazer uma situação diferente para que nós aprendamos. E agora, finalmente, nós temos despertado para essa nova realidade. E é por isso que nós estamos aqui. No livro O Consolador, do Espírito Emmanuel, a questão 110, na psicografia do nosso Chico, qual a melhor escola de preparação das almas reencarnadas na Terra? A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Essa é a grande finalidade da família, de ser uma escola, onde nós vamos aprender as bases de sentimento e de caráter. Isso se faz através da educação. Kardec nos fala na questão 685, item A, que não é educação intelectual. Isso a gente consegue principalmente nos colégios. Mas a educação moral. Porque a educação, ele fala que é a arte de formar caracteres. Isto é, incute hábitos, é o conjunto dos hábitos adquiridos. Toda educação são hábitos adquiridos. E essa educação nós conseguimos no nosso lar. Não adianta querer nós empurrarmos para a escola, porque o nosso filho está difícil, ele está com umas ideias estranhas, é problema não, isso é problema dos pais. E é uma série de situações que tem na família que faz com que a gente realmente desenvolva o nosso ser. Né? A questão da gente conviver com um irmão difícil, né? Normalmente nós temos na nossa família um irmão que é mais difícil, né? Que nós estamos sempre brigando.
Alguns jovens, irmãos, brigam até porque isso faz parte do padrão familiar, dos irmãos brigarem, mas no fundo eles se amam. Mas a família tem essa questão de ensinamento. Tanto que pessoas que têm problemas, elas têm dificuldades de relacionamento com a sociedade, enveredam para o mundo dos crimes, das drogas. A grande maioria, não são todos, a grande maioria vem de famílias desestruturadas. Não é só a doutrina que coloca isso. Isso são pesquisas que foram feitas. Elas vêm de famílias desestruturadas. Elas não encontram naquela família, principalmente, o amor. Não encontram naquela família o ensinamento necessário para que ela possa, quando chegar no agrupamento social, os seus colegas de escola, os grupos de amigos, isso não tem como nós evitarmos. Eles chegam naqueles agrupamentos, se eles não tiverem no seu caráter os ensinamentos valorosos, morais, que o Evangelho do Cristo nos traz, qual base que ele vai usar para saber se o que aquele grupo está falando é certo ou é errado? Ele não tem a base. Quando nós não temos a base, nós aceitamos o que vem pela frente. E esses grupos de amigos, às vezes, são maravilhosos, mas muitos são também desequilibrados. E as ideias que eles têm não são ideias boas para que nós possamos tomar decisões perante a vida. E aí nós nos comprometemos. Nos diz no livro um desafio chamado Família, do Joamar Nazaré, se não soubermos superar divergências e instalar a harmonia em meio a algumas pessoas, no mesmo círculo de convivência, como pensarmos na renovação da humanidade, com bilhões de almas pensando, sentindo e agindo de maneiras diversas? A família é um mini laboratório da sociedade. Se nós não conseguimos viver em paz, não quer dizer que não vamos ter desavenças. Vamos, com toda certeza. Porque é o nosso nível moral ainda. Nós vamos ter, mas se nós soubermos superar essas divergências, nós vamos fazer uma sociedade melhor. Porque a gente cobra, né, de nossos políticos, de pessoas X, Y, por uma sociedade melhor. Mas e a nossa atitude perante a sociedade? Porque nós temos que lembrar que a sociedade não tem vida. A sociedade é apenas um reflexo da média dos seus componentes. Aqui em Mafra, o tipo de comportamento que existe na sociedade mafrense, ela é uma média das pessoas que formam a cidade de Mafra. Todos nós, por mais que a gente ache que não, nós influenciamos nessa sociedade. Então, se nós tivermos uma postura equilibrada, uma postura fraterna, uma postura de paz, esse é o tipo de sentimento que nós vamos passar para essa sociedade. Ah, mas eu sou um só. Como diz aquela história, né? Como é que é formada a areia da praia? A areia da praia, cada grãozinho que tem lá dentro faz parte da areia. E quando esses grãos começam a sair, o que acontece? A praia vai acabando. Então, cada grão desses influi. Nós influímos na nossa sociedade. Mas para isso, nós precisamos realmente trabalhar o nosso ser para que nós mandemos para essa sociedade pensamentos e atitudes equilibradas nossas. Para que nós mandemos para a sociedade filhos equilibrados. Filhos com decência, com moralidade. Não perfeitos, porque ninguém aqui nessa terra é perfeito. Mas com uma boa base moral.
E aí sim, nós vamos conseguir essa transformação. E é justamente isso, meus irmãos, que eu comentei no início, que não há, com todas essas transformações familiares, nos agrupamentos sociais, com todas as dificuldades, uma coisa que não mudou e continua sendo extremamente importante é justamente a finalidade da família. Porque é através da família que Deus procede à mudança dos mundos. O nosso planeta, ele está numa fase de transformação. E as famílias têm um papel importante, tanto antes quanto agora. Podem ter diversos, N número de famílias, mas todas as famílias são importantes na obra divina. Como todos nós, como indivíduos, somos importantes. E Deus conta conosco na obra universal. Como? Não sei, mas Ele conta conosco. Então, que nós possamos realmente refletir sobre isso, da importância da família. Veja o que Jesus nos fala, que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Isso está no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio, na psicografia do Chico também. E uma mensagem, essa é uma campanha de valorização da vida, da área da família, da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita Catarinense. Só existe na vida, em verdade, uma edificação que resiste à ventania implacável das horas, aquela em que nossa alma recolhe da argila humana a experiência necessária para erguer em si mesmo o templo da humildade e do amor. Esse é o livro Visão Nova, o Espírito Agar, psicografia também do Chico. Então, que possamos realmente refletir, meus irmãos, sobre a questão da nossa família, do nosso comportamento. Que possamos realmente trazer para o meio da nossa família o Evangelho do Cristo. Esse Evangelho que nos renova, que nos fortalece, que nos ampara, de uma maneira tal que aqueles que convivem com os ensinamentos do Cristo em suas vidas, acabam por ter uma vida mais tranquila, mais plena, mesmo em todas as turbulências que encontrarmos. Mas o nosso porto seguro, aquele porto onde nós sempre vamos encontrar o amparo divino, é o Evangelho que o Cristo trouxe para nós, que é as leis de Deus nosso Pai. Esse Deus de amor supremo, de um amor, de uma perfeição absoluta, e que nos ama, que nos deu a oportunidade da vida, que nos dá a oportunidade da reencarnação, para que possamos evoluir, para que possamos realmente nos tornarmos também espíritos de luz, para que possamos ser deuses, não como Ele, mas deuses numa amplitude tal, em que nós hoje ainda não conseguimos enxergar. Mas todos nós temos dentro de nós essa luz. Jesus nos falava, brilhe a vossa luz, porque essas virtudes que fazem essa luz brilhar estão dentro de nós. Mas nós precisamos ter a nossa mente voltada em preces ao Cristo, voltada em preces a Deus, nosso Pai, pedindo o amparo necessário e entendermos que nós precisamos realmente desse caminho, verdade e vida, para que nós possamos atingir o grande e maior objetivo que nós temos, que é sermos felizes. E essa felicidade só poderemos encontrar quando tivermos em nossa vida Deus e o Cristo com o seu Evangelho. Obrigado, muita paz a todos.